Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um. Através desta leitura, através deste versículo bíblico, que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um. Fala, Espírito Santo. Fala, Senhor, em cada coração. Quebra toda a força do mal, toda maldição. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um e toda a força do mal seja quebrada. Em nome do Senhor Jesus, que a graça e a paz de Deus esteja com todos, que Deus ilumine os caminhos de cada um. Através desta leitura, que o Senhor venha dar sabedoria para todos. Ouvir a palavra e compreender para a honra e a glória de Deus. Está dizendo aqui, ó, porque muitos não entendem essa leitura. Muitos não entendem. Fala comigo, Espírito Santo, e fala com todos, em nome do Senhor Jesus. Está dizendo assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Mas muitos não entendem. Muitos não entendem. Aí cai no pecado, não é? Sempre nós vamos morrer, vamos pagar. O salário do pecado é a morte. E não tem quem escape dela, muitos dizem assim. Não entende. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, que é um inferno. O salário do pecado é um inferno, é a morte. E mais em Cristo Jesus é a vida eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque Jesus Cristo, ele falou, eu vim para dar vida e vida com abundância. Eu vim para dar vida e vida com abundância. É lá no céu que nós temos vida. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Aí o salário do pecado é a morte. Vou explicar mais direito para vocês. Porque a Bíblia, quando a pessoa peca, está escrito na Bíblia que todos que dormem no pó da terra ouvirão a voz do Senhor naquele dia. Os que fizeram bem vão se acordar para a vida eterna. Em Cristo Jesus, o dom gratuito de Deus é a vida, não é? Não diz? Lá aqui na leitura, em Romanos. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. E o salário do pecado é a morte, que é o inferno. Aí está dizendo assim, todos que dormem no pó da terra ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem vão se acordar para a vida eterna, que é em Cristo Jesus, a vida eterna. E os que fizeram mal vão se acordar para o dano da segunda morte. Para o dano da segunda morte, que é o lago de fogo, que arde para sempre. É o dano da segunda morte.
Morre uma vez, vai se acordar para morrer novamente, para ser lançado no lago de fogo, e arde para sempre. E os que estão em Cristo Jesus vão se acordar para a vida. Aqueles que dormem em Cristo Jesus. Aqueles que dormem em Cristo Jesus, eles vão ressuscitar primeiro. Depois, os que estão em Cristo Jesus, que está vivo ainda, que estão com Cristo Jesus, vão ser arrebatados nos ares. Vai ser arrebatado nos ares. Juntamente com aqueles que ressuscitaram. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estão vivos vão ressuscitar junto. Vão ser arrebatados nos ares, juntamente com... Não vão passar nem pela morte. Os que estão em Cristo Jesus, quando for neste dia, vão ser arrebatados nos ares, juntamente com aqueles que acordaram para a vida, que ressuscitaram. Aí eu digo para vocês, minha gente, muita gente não entende. Chamado do pecado é a morte. Morreu, pagou o pecado. Mas não entende. Aqueles que dormem em Cristo Jesus, vamos estar dizendo aqui, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, eles vão ressuscitar aqueles que dormem no pó da terra. Porque tem gente que diz que morreu, já vai direto para o céu, já vai direto para o inferno. Não é. Todos que dormem no pó da terra ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida eterna. E os que fizeram o mal vão se acordar para o dano da segunda morte, que é o lago de fogo, que arde para sempre, com enxofre. É o dano da segunda morte. Morreu a primeira vez, vai morrer, vai ter o dano da segunda morte, que vai ser a pior. E aqueles que dormem em Cristo Jesus vão ressuscitar para a vida. E os que estão vivos vão ser arrebatados nos ares. Juntamente com aqueles que ressuscitaram. Eles vão ressuscitar primeiro aqueles que morreram em Cristo, que dormem em Cristo. E os que estão vivos vão ser arrebatados juntamente com eles nos ares, os que estão vivos. Que maravilha, não é, minha gente? Mas a pessoa não lê a Bíblia. Aí Jesus disse, o meu povo sofre por falta de conhecimento. O meu povo erra. O meu povo erra por não ler as Escrituras. O meu povo erra por não ler as Escrituras. Se o povo me ouvisse, se meu povo me ouvisse, comeria o melhor desta terra. E por isso que o Senhor falou para examinar as Escrituras, mas o povo vai perecer por falta de conhecimento. O povo vai perecer por falta de conhecimento, porque não examina, não lê a Bíblia.
vão perecer. E outros com a Bíblia na mão vão perecer também, porque não vivem a palavra de Deus. Vão perecer também. Pois é, minha gente. Está bem claro o que eu estou falando para vocês. Foi bem claro, tá bem claro. Pode examinar as escrituras que você vai entender o que eu estou dizendo. O dano da segunda morte é aqueles que não têm a salvação. Estes é que vão receber o salário do pecado. Nós vamos passar, os que estão em Cristo Jesus, passam pela morte, por causa do pecado, mas vai ter a nova vida. Vai ter a vida eterna. E aqueles que não estão em Cristo Jesus vão ter o dano da segunda morte, que é o lago de fogo. Pois é, minha gente, que Deus abençoe a todos, que Deus dê paz, sabedoria, que Deus toque no coração de cada um, que Deus ilumine os caminhos, que Deus dê paz e longe vida, e conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos, em nome do Senhor Jesus. E até a próxima.